Oi pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá para mais um mês de atividades, de matéria. Nós vamos continuar falando sobre animais nesse mês. É o último reino, né? É o quinto e último reino de seres vivos. E nós estamos falando então sobre o reino dos animais. A gente encerrou no mês passado, no mês de setembro, nós encerramos a primeira parte, né, do reino dos animais, que eram os animais invertebrados. Agora a gente vai para a segunda parte, né, dos animais, que são os animais vertebrados, tá? Então a gente vai ver nessa segunda parte da unidade 4 do livro de ciências. O livro de ciências na unidade 4 é só sobre os animais, né? Tudo sobre o reino dos animais. Então, a primeira parte, os primeiros temas, né? Do tema 1 até o tema 4, foram todos os 8 grupos de animais invertebrados. Agora, a partir do tema 5, que a gente vai começar aqui, que a gente vai ver nesse mês, tá? Nesse tema, a gente começa, então, os grupos de animais vertebrados. Lembrando que os animais vertebrados são menos grupos do que os animais invertebrados, tá? Os animais invertebrados são divididos em 8 grupos, já os animais vertebrados são divididos em apenas 5 grupos, tá? E são animais bem mais conhecidos, né, da gente, tá? Então, vocês vão perceber que nesses próximos temas que a gente for ver, que a gente for estudar, vocês vão ter um pouquinho mais de facilidade, vamos dizer assim, de identificar os animais que a gente vai estudar, tá? Não que seja assim um estudo fácil, tá? Porque nós vamos estudar vários detalhes, tá bom? Várias características, né, de cada grupo desses vertebrados, né, que nós vamos ver. Então, são vários detalhes, várias características, apesar de que eu acho que esse livro tá bem, assim, ele tá bem fraquinho em relação ao livro, até o livro que eu trabalhava o ano passado, mas, assim, apesar de que ele esteja com um conteúdo, assim, um pouco fraco, mas tá bem detalhado algumas partes, tá bom? Então, a gente vai ver bastante detalhes de cada grupo de animal vertebrado, tá? Mas mesmo assim, são animais mais conhecidos de vocês do que aqueles grupos, né, de invertebrados que a gente estava vendo. A maioria dos grupos de invertebrados são animais bastante desconhecidos, né? E aqui vai ficar mais fácil, né? Eu acredito, né, para vocês identificarem, pois são animais bastante mais comuns, né, da gente de estar no nosso dia a dia, né, do nosso convívio, tá bom? Bom, então vamos relembrar quais são os 5 grupos de animais vertebrados. Os 5 grupos de animais vertebrados são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Percebam que a gente começa dentro da água e aos poucos a gente vai saindo do ambiente aquático. Então, a gente começa com os peixes dentro do ambiente aquático, aí a gente passa para os anfíbios, que ainda dependem do ambiente aquático, porém já começam a conquistar o ambiente terrestre. Os répteis, que já conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. As aves, que também já conquistaram o ambiente terrestre. E os mamíferos também, que conquistaram definitivamente o ambiente terrestre, tá bom? Isso não significa que nós não temos, né, répteis, aves e mamíferos que vivam na água. A gente tem, né? Como é o caso, répteis, por exemplo, a gente tem as tartarugas, né, marinhas, por exemplo, que vivem na água. Aves, a gente tem o pinguim, né, que gosta bastante de ficar na água, tá? Mamíferos, a gente tem baleia, golfinho, que são animais mamíferos aquáticos, porém todos esses que eu citei são animais que, mesmo ficando no ambiente aquático, eles não respiram na água.
tá? Eles não respiram o oxigênio da água, eles respiram o oxigênio do ar. Por isso, eles precisam subir para a superfície da água para captar o oxigênio do ar, certo? Eles têm pulmões para respirar, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar, então, pelos peixes. Nesse tema 5, a gente já tem os 2 primeiros grupos, tá? São os peixes e os anfíbios. Então, a gente, nesse mês agora de outubro, a gente já vai ver esses 2 primeiros grupos, tá? O grupo dos peixes e o grupo dos anfíbios, certo? Vamos começar então pelos peixes, que é o nosso primeiro grupo, né? O primeiro grupo de animais vertebrados. Então a gente começa no ambiente aquático, certo? Vamos lá então. Nós temos uma variedade muito grande de peixes, tá? Muito. Os peixes, eles podem tanto viver em ambiente de água doce como de água salgada, tá? A gente tem uma variedade muito grande de peixes, especialmente diferentes, né? Variedades assim diferentes, né? De peixes, especialmente de água salgada, tá? Mas de água doce a gente tem também uma variedade grande, mas é maior os tipos diferentes de peixes de água salgada, tá bom? O que os peixes apresentam de características, todos eles, né, de características iguais, tá? Independente do tipo de peixe. Porque quando eu pego um tubarão e uma sardinha, por exemplo, eu tenho 2 peixes, assim, bem diferentes, tá? São peixes, porém são bem diferentes um do outro, né? Se eu for comparar uma sardinha ou um lambarizinho, né, que a maioria conhece, né, um lambari, que é bem pequenininho, com um tubarão, são peixes, ambos são peixes, os 2 são peixes, porém são peixes bem diferentes. A gente vai ver já quais são essas diferenças. Mas o que os 2, assim, compartilham de características iguais, né? Quais são as características compartilhadas por todas as espécies, né, de peixes? Então, vamos lá. Todos os peixes apresentam uma secreção, né, que a pele dos peixes secreta, que é chamada muco. É como se fosse uma substância, né, um líquido que a pele dos peixes secreta, né, produz e que lubrifica, que deixa a pele dos peixes extremamente escorregadia. Por isso que quando a gente tenta segurar um peixe, quando a gente está pescando, né, que a gente tenta segurar um peixe, a hora que pega ele escorrega pelas nossas mãos, tá? Claro que ele vai se debater, né, mas é difícil a gente segurar porque ele escorrega, ele desliza pelos nossos dedos. Por quê? Porque ele tem esse muco aqui, ele tem esse muco em torno da pele dele, por toda a superfície do corpo dele. Tá? Então é essa substância que vai lubrificar toda a superfície do corpo dele. Por que isso é importante para o peixe? Para ajudar no deslocamento na água, tá? Isso torna a pele do peixe extremamente escorregadia, facilitando o seu deslocamento na água, lógico, tá? Os peixes apresentam, todos eles, né, apresentam nadadeiras, que são os órgãos responsáveis pela locomoção, né, do animal no meio aquático. Tá? As nadadeiras nem todas são iguais nos peixes. Eles apresentam assim nadadeiras diferentes. Por exemplo, ó, nesse esqueminha aqui, esse peixe, a gente vê algumas nadadeiras. Olha, então vamos ver aqui quais nadadeiras que a gente tem aqui. Nesse peixe a gente pode ver, olha, uma nadadeira dorsal. Essa nadadeira aqui que fica na parte superior do corpo, a gente chama de nadadeira dorsal. A nadadeira caudal, que é a cauda, né? A nadadeira pélvica, olha. A nadadeira peitoral, que é a nadadeira que sai aqui, olha, do peito, né, do peixe. Tem uma de cada lado, tem uma aqui e a outra que tá lá do outro lado, tá? E essa nadadeira que também faz parte, aqui é outro tipo de nadadeira, a pélvica também, que é a nadadeira que fica embaixo do corpo, na parte de baixo do corpo, tá? Então, são vários tipos de nadadeira que os peixes apresentam, tá bom? Nem todos apresentam todos os tipos de nadadeira, tá? Então, alguns apresentam
um tipo só de nadadeira, outros apresentam 2 tipos de nadadeira, tá? Então, cada peixe apresenta um tipo de nadadeira, mas todos os peixes apresentam as nadadeiras, que são os órgãos especializados aí na locomoção do peixe, tá bom? Então, vamos lá para a terceira característica, a respiração dos peixes. Todos os peixes respiram por meio de brânquias. As brânquias são estruturas que estão localizadas próximos na cabeça do peixe, tá? São estruturas riquíssimas em vasos sanguíneos. E são essas estruturas, as brânquias, que absorvem o oxigênio direto da água. Brânquias são estruturas respiratórias. Brânquias são estruturas respiratórias adaptadas a absorver o oxigênio exclusivamente do ambiente aquático. Então, as brânquias só conseguem absorver o oxigênio da água, tá bom? Por isso que os peixes que respiram exclusivamente por brânquias, eles não sobrevivem fora da água, porque as brânquias não conseguem absorver o oxigênio do ar. As brânquias só conseguem absorver o oxigênio da água, tá bom? Onde que fica localizada então as brânquias? Vamos identificar aqui nesse peixinho aqui do desenho. Olha, perto da cabeça então do peixe, esse tipo de peixe aqui é um peixe ósseo. A gente já vai ver já virando a página, a gente vai ver qual que é a diferença desses 2 grupos de peixes, tá? Que tem 2 grupos, os ósseos e os cartilaginosos. Então, esse tipo que foi desenhado aqui, no esqueminha, é um peixe ósseo. No peixe ósseo, as brânquias estão localizadas aqui, olha, perto da cabeça, de cada lado da cabeça. Então, tem desse lado e tem do outro lado, que não dá pra gente ver no desenho. Só que elas ficam cobertas por uma estrutura chamada opérculo, tá? Então, aqui, eles fizeram como se tivesse tirado o opérculo, tá? Pra gente poder ver as brânquias. Então, as brânquias estão aqui, olha. São essas estruturas bem avermelhadinhas, que se você pegar um peixe na mão e você levantar o opérculo ele fica aberto aqui, tá? É o que muita gente chama de guelra também, tá? Então, se você pega um peixe, segura ele aqui na parte de cima, essa parte aqui você consegue levantar, abrir, como se fosse uma portinha, tá? Então, você levanta essa parte aqui, olha, essa parte aqui levanta, abre, e aí você consegue ver aqui, olha, um monte de risquinho vermelho, mas bem vermelhinho mesmo, são as brânquias, tá? São essas estruturas aqui pelo qual o peixe vai respirar. Essas estruturas aqui que vão absorver o oxigênio da água, tá bom? Essa estrutura aqui é que faz, então, a respiração do peixe. Como que é, então, o processo da respiração do peixe? Aqui nesse desenho tá mostrando, olha. Então, o peixe, não é à toa que ele fica o tempo inteiro, né, abrindo e fechando a boca. Olha só, ele abre a boca para quê? Para a água entrar, né? Entrar pela boca dele. Nossa, mas então toda a água entra na boca dele, por que ele não explode, né? Porque essa água, ela não vai para dentro totalmente do corpo do peixe. Olha, perceba que a água não vai para o corpo do peixe. A água, olha o sentido do fluxo da água, ó. Entra aqui pela boca, mas já tá saindo aqui de fora, ó. Sai aqui, justamente aqui por essa abertura onde estão as brânquias. Então, conforme a água entra aqui pela boca, passa pelas brânquias e já sai aqui, ó, já sai do corpo. Por isso que o opérculo aqui, olha, o opérculo, que é a estrutura que cobre aqui as brânquias, que a gente levanta para ver as brânquias, o opérculo é aberto, tá? Então, conforme o peixe vai abrindo a boca para a água entrar, ele vai também levantando o opérculo, né? Levantando essa portinha aqui, chama opérculo. Então, ele vai levantando essa portinha para a água sair. Enquanto a água já vai saindo, o oxigênio já vai ficando aqui, olha, nas brânquias. As brânquias já vão absorvendo o oxigênio. O oxigênio está dissolvido aqui na água, tá? Então, a água entra levando o oxigênio. Quando a água passa já pelas brânquias, as brânquias já absorvem esse oxigênio e aí a água já sai do corpo do peixe.
Então essa água não vai para dentro do corpo do peixe, tá? Por isso, o peixe ele não vai engolir essa água, tá bom? A água não vai para dentro do corpo do peixe. O peixe não vai engolir a água, tá certo? Sempre tinha essa dúvida, né? Que as pessoas pensam que o peixe fica engolindo toda essa água e não é assim, tá? Bom, existe, só para a gente terminar essa parte da respiração, existe um grupinho muito especial de peixes chamados peixes pulmonados. Esses peixes são bem raros, tá? Eles também são conhecidos como dipnoicos, mas são mais conhecidos como pulmonados. Esses peixes, além deles apresentarem as brânquias, eles apresentam uma espécie de pulmão, mas muito assim, um pulmãozinho muito simples, tá? Que consegue absorver o oxigênio do ar. Um exemplo de peixe pulmonado é um peixe, tinha que ser aqui no Brasil, né? Pra gente ter um peixe pulmonado, né? É a piramboia. A piramboia é um peixe típico dos rios da Amazônia e do Pantanal também, tá? Um peixe relativamente pequeno, tá? 50 centímetros. Ele parece uma enguia, tá? Olha, parece uma enguia. E ele é encontrado, como eu disse já, né? Principalmente nos rios da Amazônia, principalmente da Amazônia. No Pantanal também, mas é principalmente na Amazônia, tá? Então, qual que é a função desse pulmão, né? Bem simples que eles apresentam. É permitir com que esses peixes possam sobreviver num ambiente, assim, com pouca água, né? Fora da água, por algum tempo. Então, por exemplo, se esse peixe passa por um período, por exemplo, né? Como a gente está passando aí por um período de seca, né? Esses tempos que a gente estava passando aí no final do inverno, né? Começo agora da primavera, que está um período de bastante seca, com ausência de chuva, né? Onde os rios da Amazônia, do Pantanal também podem diminuir muito aí de volume, alguns lugares podem secar. Então, esses peixes aqui, dependendo do lugar onde a água seca, e aí eles podem ficar, né, presos em algumas regiões aí, sem conseguir se movimentar para outros lugares que tenham água, eles conseguem sobreviver absorvendo o oxigênio do ar graças a esse pulmão simplesinho, porque eles são peixes pulmonados, tá? Mas eles têm brânquias para respirar, mas só esses peixes, tá bom? Só esses peixes pulmonados, são pouquíssimos que tem, tá? Aqui no Brasil a gente só tem a piramboia que tem essa capacidade, certo? Mais uma característica, então, dos peixes. Os peixes, eles apresentam uma estrutura sensorial que é como se fosse uma linha imaginária, tá? Não é uma linha que existe no corpo, realmente, do peixe, tá? Essa linha, chamada linha lateral, não é que ela existe realmente, assim, no corpo, tá? Do peixe. Mas é como se fosse uma linha imaginária, tá? É uma linha sensorial, tá? Então, é uma linha que vai dar estabilidade para o peixe. Então, é essa estrutura que o peixe tem ao longo de todo o corpo, desde a boca até a pontinha da cauda, tá? É essa estrutura que vai captar, por exemplo, as vibrações na água, tá? Que vai permitir que o peixe capte, por exemplo, movimentações na água. É através dessa estrutura que o peixe consegue identificar as direções das correntes de água, por exemplo, se está indo para um lado, para o outro. Então, é através dessa estrutura que o peixe consegue equilíbrio na água, tá? Através dessa estrutura, o peixe consegue ter direção, saber para que direção ele vai nadar, tá bom? É como se fosse um órgão de orientação para o peixe, a linha lateral, tá? É um órgão de orientação. A gente diz que é uma estrutura sensorial, ou seja, que dá orientação para o peixe, que orienta o peixe, certo? A última característica, todos os peixes são ectotérmicos. O que significa isso? Todos os peixes,
eles apresentam a temperatura do corpo que variam conforme a temperatura da água, tá? Isso a gente vai ver, pessoal. Essa característica aqui, olha, isso é importante vocês já guardarem, porque isso é um termo, né? Um nome que a gente vai falar em todos os grupos, tá? Vocês vão perceber que eu vou falar nos anfíbios, nos répteis, nas aves e nos mamíferos. Até os répteis, vocês vão perceber que eu sempre vou falar isso daqui, ó, ectotérmicos, tá? Peixes, anfíbios e répteis são ectotérmicos, ou seja, eles dependem de fontes externas de calor para poder regular a temperatura do corpo. Ou seja, a temperatura do corpo deles varia conforme a temperatura do ambiente. Por isso que esses animais, eles podem, assim, num ambiente muito gelado, eles podem congelar, ou num ambiente muito quente, eles também não conseguem sobreviver, tá? Então, eles dependem de fontes externas de calor para regular a temperatura do corpo. Diferente de aves e mamíferos já não dependem, né, da temperatura externa, né? As aves e os mamíferos já conseguem controlar a temperatura interna do corpo, tá bom? Então, essas são as características gerais, né? São as características gerais que todos os peixes apresentam. No próximo vídeo eu vou falar sobre os dois grupos de peixes. A gente tem os peixes cartilaginosos e os peixes ósseos e a reprodução dos peixes, tá bom?